Bom, o Boulos veio aqui na nossa redação em um grande dia, o dia em que a Polícia Federal instalou tornozeleira eletrônica nos pés de Jair Bolsonaro diante do risco de fuga que ele representa. Agora, Boulos, eu queria perguntar para você se você acha que, embora necessária, porque de fato há todo um contexto que justifica essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se você acha que o bolsonarismo pode, de alguma forma, instrumentalizar esse episódio para reforçar aquela narrativa de que Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça brasileira. Rodrigo, eles vão fazer isso em qualquer momento. Tá? Eles já fazem isso quando o Bolsonaro estava sem tornozeleira até ontem. Eles farão isso quando o Bolsonaro for preso, porque a tendência é ele ser preso, porque as acusações são graves e consistentes. Então não dá para a justiça se pautar, ou pautar suas ações e seus tempos, na narrativa que o bolsonarismo vai construir. Eu acho que a decisão foi acertada, porque, de fato, você tinha ali riscos. Bom, a imprensa toda, semana passada, noticiou que o grande aliado do Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, se prestou a ligar para ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar convencê-los a devolver o passaporte do Bolsonaro para ele ir para os Estados Unidos, supostamente ajudar nas negociações do tarifaço. Eu interpelei o Tarcísio na Procuradoria-Geral da República para que o PGR avalie se tem crime de facilitação de fuga e de obstrução de justiça no que ele fez, porque logicamente ali tinha um esforço para permitir a fuga do Bolsonaro. O Bolsonaro já disse mais de uma vez, teve aquele episódio com a Embaixada da Hungria, se eu não me engano, que se quisesse sairia, que não saiu porque não quis. Ou seja, e quando o cidadão começa a usar publicamente os canais dele de comunicação com a sociedade para chantagear o país, não é para fazer oposição ao Lula, isso pode. Um monte de gente faz nas redes sociais. Não é para criticar medidas do governo ou questionar decisões judiciais. Isso também pode. O que não pode é cometer crime. E quando você se alia a uma potência estrangeira, aliás, o país mais rico e poderoso do planeta, para conspirar contra o seu povo, uma espécie de sequestro, e colocar como pedido de resgate a anistia dos seus próprios crimes, isso é escandaloso. Aqui se faz, aqui se paga, Rodrigo. Então, olha, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi embasada, né? Tem fatos concretos, e o Bolsonaro está respondendo por aquilo que ele fez. O Bolsonaro está colhendo o que ele plantou e seguiu plantando mesmo como réu no Supremo Tribunal Federal. Aliás, esse vitimismo é o sinal mais evidente da covardia. Covardia que não é só do Jair Bolsonaro. É a covardia como traço de caráter do bolsonarismo. Você veja, o Bananinha que está conspirando agora lá nos Estados Unidos é o mesmo que tinha dito que botaria um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo. Na primeira intimação, fugiu. A Carla Zambelli, que saiu como pistoleira na rua, aqui perto, né? Atacando os outros, defendendo que general desse o golpe e tudo mais, foi condenada pelos crimes, fugiu para a Itália. O Bolsonaro, que chamava o Xandão de canalha, de não sei o que e tal, quando ficou na frente do Xandão, pediu desculpa e perguntou se queria ser vice. Então, a covardia é a característica dessa turma. Faça a comparação, e termino com isso, com a postura do Lula diante dos processos que recebeu na Operação Lava Jato. Vocês viram o Lula pedir desculpa para o Sérgio Moro? O Lula confrontou o juiz Sérgio Moro, dizendo que a história iria mostrar como mostrou. Foi colocada a hipótese do Lula usar tornozeleira. O Lula não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou. Foi ainda, bom, vocês se lembram, aventado, o Lula como ex-presidente com relações, todo mundo poderia ter ido para uma embaixada se refugiar. Em nenhum momento fez isso. Foi para os sindicatos metalúrgicos do ABC e depois se entregou para a Polícia Federal. Quem fez isso foi o Bolsonaro, acampou na Embaixada da Hungria. Pois é. Ou seja, aí você vê. Eu acho que as máscaras estão caindo.
Quem se dizia valentão está mostrando quem é, quem se dizia patriota está se mostrando traidor da pátria. Eu acho que se há alguma coisa de positivo nesse episódio de crise, de ataque que o Brasil está sofrendo, é que fica claro quem é quem e de que lado cada um está. Boulos, mas sabendo que as ferramentas que eles usam nem sempre são as melhores, e a partir desse episódio que o Bolsonaro, além da tornozeleira, ele também não vai poder usar redes sociais e também não vai poder conversar com o Eduardo Bolsonaro, que tem agido como um diplomata dele. Você acredita que isso dá um novo fôlego para os bolsonaristas manterem uma mobilização, restaurarem uma mobilização, quiçá até pensando em 2026? Mariana, se fosse injustificado, acho que daria. Se o Eduardo Bolsonaro não estivesse hoje abertamente, como réu confesso, porque ele faz e depois faz questão de gravar um videozinho dizendo o que fez, conspirando contra o Brasil com autoridades estrangeiras, que veja, se a gente deixa isso passar, Mariana, você fala, não, tudo bem, se fizer vai vitimizar os caras, é melhor não fazer para não dar argumento. Qual é o efeito rebote disso? Você vai naturalizando práticas que são criminosas e inaceitáveis. Quem imaginaria, gente? Imagine um deputado dos Estados Unidos, democrata, republicano, qualquer um, que fosse para a China ou para qualquer outro país, conspirasse abertamente contra os Estados Unidos. Se esse cidadão tivesse o devido processo legal, seria sorte. O mais provável nos Estados Unidos é que ele fosse para Guantánamo ou para uma base da CIA, por conspiração contra a pátria. O Eduardo Bolsonaro está fazendo isso de maneira descarada, ao vivo, transmitindo, ele grava o vídeo. Eu acabei de conversar com não sei quem, porque eu acho que ele está tão embriagado, ele está se sentindo alguém que está mudando a geopolítica mundial, acho que ele está tão apaixonado por si próprio, que ele está cometendo erros cabais, que ele está cometendo crime e registra o crime, e confessa o crime. Então veja, se o judiciário brasileiro permanecer inerte diante disso e falar, pode, viu? Ô Bananinha, pode continuar fazendo isso? Seu pai pode continuar falando com você todo dia e te orientando para você conspirar contra o país? Seu pai pode usar o Twitter para ficar se comunicando com o Departamento de Estado norte-americano e agradecendo o Trump e querendo criar um sentimento de traição da pátria no país livremente? Gente, tem limite. Eu entendo, e é evidente, a gente sabe como é que funciona a política, a fake news, o jogo da extrema-direita, que eles vão querer usar isso para dizer que teve um abuso, para reforçar uma retórica de perseguição. Mas se esse for o critério usado pelo Supremo Tribunal, pela justiça brasileira, nós estamos perdidos. Nem iniciaria o processo contra o Bolsonaro. Nem o teria tornado inelegível. Então, assim, os caras estão dobrando e triplicando a aposta. O que resta para o judiciário brasileiro? Garantir o cumprimento da lei. Eu acho que é isso que foi feito.